aí, galera? Que jogão foi esse do Real Madrid contra o Leipzig, hein? Quase uma montanha-russa de emoções. Bora lá entender o que rolou. O Madrid quase se queima em um empate agônico contra o Leipzig, mas avança para as quartas de final da Champions. Os brancos, imprecisos inferiores durante grande parte do jogo, sofrem contra os alemães. Vinícius abriu o placar para os locais e Orban igualou o jogo. O Madrid está nas quartas de final da Champions com muito sofrimento e menos felicidade, o mesmo sentimento que Carlo Ancelotti admitiu na prévia do jogo contra o Leipzig. Em um confronto difícil, impreciso e com menos intensidade do que a ocasião pedia, um gol de Vinícius foi suficiente para equilibrar com o de Orban e superar, com a agonia das noites de Chamartin, uma eliminatória complicada. No retorno da Liga dos Campeões ao Bernabéu, Ancelotti decidiu inovar. O italiano é um treinador apaixonado pelo meio-campista, a posição que melhor exemplifica a evolução deste esporte. Físicos, técnicos, com potência, passe e gol, Carletos tem com todo tipo de virtudes. E agora, obcecado pelo futebol moderno, o italiano quer todos eles. Por isso, em um dia tão importante e traiçoeiro como o retorno das oitavas de final continentais após vencer a ida, Ancelotti mudou o esquema e encaixou seus 5 meio-campistas favoritos: Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Valverde e Bellingham. O quebra-cabeça funcionou na lousa, mas não no campo. Ele deixou de lado o 4-4-2 de toda a temporada e apresentou um 4-3-3 com o inglês como 9 e o uruguaio como extremo direito. E o Madrid naufragou em uma primeira parte em que o Leipzig perdoou várias vidas. Algo que pode acontecer em Chamartin. As vaias no intervalo eram merecidas para um trecho inicial desastroso. Lento, previsível e impreciso, o Madrid não fluía entre as linhas e não encontrava Vinícius, a única centelha de um ataque muito plano. E atrás sofreu, salvo apenas pelos erros de Openda, atacante adversário. Mais uma vez, deu a sensação de que a equipe branca precisa se ver meio morta na beira da Liga dos Campeões para acordar de verdade. No primeiro suspiro do confronto, o Madrid já mostrava fraqueza. Aos 12, Openda iniciou seu carrossel de oportunidades. Primeiro, chutou desviado da entrada da área quando tinha Olmo desmarcado à direita e, aos 15, em outro contra-ataque visitante, cruzou demais seu chute à esquerda do goleiro ucraniano. Ancelotti abriu os braços no banco desesperado. E no gramado, apenas Kroos mostrava clareza. O Madrid jogava, mas não sabia que. Com Valverde na direita, os três do meio, Camavinga, Tchouaméni e Kroos, se atrapalhavam na criação, e nenhum criava linhas de passe verticais para combinar com Bellingham e Vinícius. O inglês, também errático, se virava para receber na base, perdendo um homem, quase o único, como referência lá na frente. Enquanto isso, o Leipzig esperava oportunidades com uma linha de pressão muito avançada, com Sesco e Openda no centro e Simons e Olmo nas laterais. Foi impossível para os brancos superarem o primeiro avanço alemão, que teve novas chances chegando ao intervalo. Simons, o melhor, testou Lunin de fora da área, e Openda teve um voleio claríssimo dentro da área que roçou a rede direita do goleiro madridista. Vaias no intervalo. O Madrid não havia chutado a gol e teve apenas um escanteio após uma tentativa tímida de Bellingham dentro da área. Nada mais de um dos favoritos ao título na volta de uma eliminatória. Perigoso e um tanto vergonhoso, daí as vaias maciças do Bernabéu no intervalo. Ancelotti passou pelos vestiários e mudou as peças, convencido dos erros de sua equipe. Camavinga, intrascendente e impreciso, ficou no vestiário para a entrada de Rodrigo. O brasileiro acumula uma má fase goleadora na liga, e talvez seja por isso que o técnico decidiu deixá-lo de fora em um dia assim, mas ele tem dribles e mobilidade, algo que o Madrid careceu no primeiro tempo. Uma arrancada sua aos 50 provocou uma falta perigosa a favor do time branco e animou a torcida, desencantada no torneio mais importante para o clube. Um torneio que correu perigo quando Vinícius empurrou o Orban em uma discussão, e os alemães clamaram por um cartão vermelho. O empurrão, no peito e não no rosto, foi amarelo. Primeiro Vinícius, depois Orban.
O Madrid encontrou alívio quando parou de fazer cálculos e se rendeu às suas maiores virtudes, as arrancadas de Bellingham e Vinícius. Em 65, o inglês iniciou um contra-ataque, avançou e esperou o desmarque do brasileiro, em diagonal vendo o espaço livre. Jude cedeu e Vini, de primeira, definiu contra Gulaxi. O Leipzig resistiu a claudicar sentenciado e reagiu para igualar novamente a eliminatória 3 minutos depois. Orban se antecipou a Nacho após um cruzamento de Raul e colocou medo no Bernabéu. A luta estava de volta a um assalto, e o duelo entrou na agonia. A dos visitantes para provocar a prorrogação e a do Madrid para evitá-la. Ancelotti introduziu Modric por Kroos e Joselu por Bellingham para acalmar o jogo, e conseguiu entre suspiros de alívio. O Madrid colocou a mão no fogo e quase se queimou. Então, é isso, pessoal. Se gostou do resumo, deixem aquele like maroto, inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos e ativem o sininho para as notificações. Vocês são demais!